Olá, essa é a segunda parte da PNP2 para o segundo período. Vamos tratar sobre a alomorfia. A alomorfia é um fenômeno que ocorre quando um mesmo morfema pode ser representado por vários morfes. Aí eu trago dois exemplos, do morfema plural e do morfema primeira pessoa do singular. No morfema plural eu tenho, por exemplo, S e ES como morfes que representam esse morfema. Em livros, S. Em flores, ES. Na primeira pessoa do singular, quando a forma verbal está em falo, o morfe O representa a primeira pessoa do singular. Em falei, o morfe I representa a primeira pessoa do singular. Existem três tipos de alomorfia: a fonologicamente condicionada, a morfologicamente condicionada e a livre. A alomorfia fonologicamente condicionada ocorre quando o que condiciona a presença de um morfe ou outro é um fator fonológico. Esse é o caso do S ou do ES para indicar o morfema plural. O fato do morfe ocorrer depois de uma vogal ou de uma consoante, que são fonemas, condiciona a escolha de um morfe ou por um morfe ou por outro. Então, voltando lá. Em livros, a gente tem depois de O, que é uma vogal, o S. E depois de flor, que termina em R, que é uma consoante, o ES. Então, o fato de eu ter uma vogal, uma consoante, que são fonemas, faz com que eu escolha S ou ES. Então, por isso que eu digo que é uma alomorfia fonologicamente condicionada. Então, morfe representativo do morfema plural. Depois de vogal, S. Depois de consoante, ES. A alomorfia morfologicamente condicionada ocorre quando o que condiciona a presença de um morfe ou outro é um fator morfológico. Esse é o caso do O e do I para indicar o morfema primeira pessoa do singular. O fato do morfe ocorrer representando a primeira pessoa do singular no presente do indicativo ou no pretérito perfeito do indicativo, que são morfemas, condiciona a escolha por um morfe ou por outro. Aqui é o caso um pouco mais complicado. Vamos olhar aqui. Então, em falo, eu tenho os quatro morfemas: ação de falar, primeira conjugação, presente do indicativo e primeira pessoa do singular. Em falei, ação de falar, primeira conjugação, pretérito perfeito do indicativo e primeira pessoa do singular. Eu estou analisando a primeira pessoa, a primeira pessoa do singular, certo? É isso que eu estou fazendo, é daqui que eu estou fazendo a análise. Primeira pessoa do singular. Saiu muito bem não, mas já dá para mostrar bem. É esse morfe que eu estou analisando. Esse morfe ele vai ser representado por por O ou por I. O que me faz escolher O ou I é a presença do presente do indicativo, antecedendo a primeira pessoa do singular, ou a presença do pretérito perfeito do indicativo, antecedendo a primeira pessoa do singular. Então, se os dois são marcados pelo morfe 0. Depois nós vamos explicar o caso do 0 do E aqui, que é uma alomorfia fonologicamente condicionada, mas isso vai ser quando nós trabalharmos as alomorfias dentro dos verbos, que é um pouco mais complicado. Por enquanto a gente está dando um panorama mais geral. Então, o que nós temos? O morfe representativo da primeira pessoa do singular, ao lado do morfema presente do indicativo, O, ao lado do morfema pretérito perfeito do indicativo, I. Outro exemplo tranquilo de alomorfia morfologicamente condicionada é a do morfema pretérito imperfeito do indicativo, que apresenta alomorfes de acordo com as conjugações verbais. De um lado, você vai ter cantava, esse vá representando a primeira conjugação, e de outro, bebia e partia, representando as segunda e terceira conjugações verbais respectivamente. Nesse caso, a vogal temática funciona como índice seletor, bloqueando formas como beber ou partiva, ou seja, o morfe representativo do morfema pretérito imperfeito do indicativo, quando está ao lado do morfema primeira conjugação, é vá,
quando está ao lado do morfema a segunda conjugação ou do morfema a terceira conjugação, é o ia. E por fim, a gente tem a alomorfia livre, que ocorre quando há mudanças de morfes no morfema que representa a ideia ou a ação de palavras. Esse é o caso, por exemplo, dos verbos trazer. Aí a gente tem bem no radical da palavra, né? A mudança de trás para de trás em trazemos, para trouxe em trouxemos, cabe em cabemos, coube em coubemos. E dos ativos pobre, que a gente tem pobre, aí deixa eu tirar aqui que está errado, e paupérrimo, e negro, que a gente tem negre ou nigérrimo. Bom, aqui está o final, esse é o final da segunda parte da segunda PNP para o segundo período. Obrigada.